Primeiramente, queria mandar um abraço para vocês que estão aí acompanhando o estudo da Koinonia, que começa com o livro de Daniel. Eu fico muito feliz em ter sido convidado para participar, ainda que seja pelo vídeo, e eu tenho certeza que vocês vão aprender muitas coisas importantes sobre esse livro especial da Bíblia. Para introduzir o nosso estudo, eu queria destacar aqui um verso da Bíblia que fala sobre a importância da profecia. E ele está aqui em Amós capítulo 3, o verso 7. Diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Observe, a profecia, ela é a forma pela qual Deus se comunica com a humanidade através de um agente específico, o servo de Deus, que recebe esse conteúdo, que tem como objetivo demonstrar para a humanidade qual será a ação de Deus no transcurso do tempo. Tem uma passagem de Ellen White que está no livro Profetas e Reis, na página 551, o capítulo 46, e essa citação mexe muito comigo. Ela diz assim: Deus tem um propósito em enviar prova a seus filhos. Ele jamais os dirige de outra forma que não aquela mesma que eles escolheriam, se pudessem ver o fim desde o princípio e discernir a glória do propósito que estão preenchendo. Veja, Deus está no comando de tudo. E o livro de Daniel foi escrito para dar ao ser humano essa certeza de uma forma mais prática. Portanto, o livro de Daniel, ele é um atestado de que Deus governa todas as coisas. E a gente pode perceber isso mesmo dentro da estrutura do livro. Só para você relembrar, se é que você já sabe, se você não sabe, para você passar a ter o domínio dessa informação, o livro de Daniel, ele tem duas línguas. E essas línguas, elas são o hebraico e o aramaico. E por que o livro de Daniel tem essas duas línguas? Ele se divide também em duas partes, que são partes históricas, ou a parte que conta essencialmente história, e a parte profética, que fala sobre a descrição da passagem do tempo. O interessante é que essas duas partes, elas têm um relacionamento muito próximo, como por exemplo, a parte histórica, ela tem profecia, e a parte profética também tem história. Essencialmente, o livro de Daniel, ele pode ser dividido assim: a parte aramaica, ela compreende os seguintes capítulos, capítulo 1 até o capítulo 2, o verso 3, e depois vai para o capítulo 8 até o capítulo 12, quando encerra o livro. A parte aramaica, ela compreende o capítulo 2, o verso 3, da metade para o final, até o capítulo 7, o verso 28. Então, só recapitulando, são duas línguas, a hebraica e a aramaica. Capítulo 1 até o verso 2, capítulo 1 ao capítulo 2, o verso 3, depois do capítulo 8 ao 12, a parte hebraica, e a parte aramaica, o capítulo 2, a segunda metade do verso 3, até o capítulo 7, a metade do verso 28. Por que o livro de Daniel foi escrito em duas línguas e dividido em duas partes, história e profecia? Veja, quando Daniel recebeu a visão e escreveu o livro na língua hebraica, ele estava dando um recado de Deus para os dominados, que no caso aqui era o povo de Israel presente dentro da Babilônia. E a parte aramaica era um recado de Deus para os dominadores, no caso a Babilônia, no caso ali os reis e aqueles que sobrepunham ou escravizavam o povo de Deus. Toda a parte histórica, ela praticamente está inserida dentro da parte aramaica. Ou seja, a história do livro de Daniel tem o destaque de Deus, é um recado de Deus para os dominadores. E eu queria, dentro da parte histórica, que compreende essencialmente o capítulo 2, o capítulo 1 ali em diante, mas o capítulo 2, o capítulo 3, o capítulo 4, 5, 6 e 7, existem dois recados de Deus para esses que eram os dominadores. E esses recados de Deus poderiam ser resumidos em dois versos aqui, um no capítulo 2 e um no capítulo 7. Eu quero ler para você rapidamente. No capítulo 2, no verso 34, diz assim: quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. O recado de Deus aqui, no capítulo 2, que compreende aqui a parte histórica, mas tem profecia, esse capítulo é um recado de Deus dizendo que o reino da Babilônia não seria para sempre. Esse reino
teria um prazo de validade, ou seja, Deus se coloca acima do poder, da autoridade do homem lá presentes no Império Babilônico. E no capítulo 7, eu queria ler para você aqui 2 versos que resumem um pouquinho melhor esse recado de Deus, que estão aqui no verso 26 e o verso 27. Diz assim o verso 26: mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. E o verso 27, o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Deus diz que ele tem o domínio de tudo. E todas as histórias presentes nesses capítulos enfatizam que Deus está acima de todas as coisas. Tanto o capítulo 2, quando Daniel precisa se manifestar ali para decifrar o sonho do rei. Capítulo 3, a fornalha. Capítulo 4, o episódio do próprio rei Nabucodonosor. Capítulo 5, a mão escrevendo na parede. E o capítulo 6, Daniel na cova dos leões. É um recado de Deus, até mesmo através de seus filhos, que no final a palavra última do domínio, do reino, da autoridade, ela vem de Deus. Que Deus abençoe você, para que você entenda que Deus tem o controle de tudo. Confie nisso e você será mais feliz.